André, você não vai acreditar, André Moraes. Deu um problema aqui nas imagens e hoje o Gamecast vai ser um Game Stories inteiro, André Moraes. Deu muito trabalho pra gente fazer, mas por problemas técnicos a gente não vai deixar de entregar o Gamecast essa semana, André. Agora você virou um desenho, agora o Indec virou mais um desenho. O Henrico em formato de desenho, garanto que ele nunca tinha visto. E pode tocar aí o podcast, André Moraes. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast. Aqui a gente fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto Indec? André Moraes, é uma saudade de você, cara, escutar sua voz assim, olhar pro seu cabelo, pra sua cutis. Eu tô olhando pra câmera, né, porque já deu aqui, né? É, o que deu o quê? Pra olhar pra você. Ah, tá, beleza. Então eu prefiro olhar pra câmera. Aliás, muito legal a produção tentando trabalhar, né, ele terceirizou o trabalho. Se vocês forem ver aqui, vocês que não estão vendo aqui, ele terceirizou o trabalho, ele botou outras pessoas pra produção, pra trabalhar, ele tá lá de braço cruzado, assistindo a gravação do Gamecast, né, André Moraes? É isso aí, isso é verdade mesmo. Preguiça é foda, né? É. E aí, E aí? tem merchan hoje? Ah, Merchan. É o Merchan, Milton né? Neves da bolsa de valores. Merchan, ó. Pra quem quiser abrir conta na Clear Corretora, taxa zero, agora a gente trabalhando bastante com aquele sistema de inteligência artificial que tem ajudado muito no desempenho dos investidores, ó. Clica no QR Code aqui, clica nada, né? Você tem que fazer um negócio assim no QR Code, não tem como clicar, né? Então você coloca ali o celular no QR Code, toca pau, abre sua conta. E se quiser também seguir o Telegram da Clear, seguir o Telegram do Gamecast, o Instagram do Gamecast, tá 1000% convidado, André Moraes. Muito convidado. Aliás, falando em convidado, hoje um convidado super especial aqui. Todo especial. Por favor, fique à vontade, apresente. Olha, eu conheço essa figura aqui, quantos anos, hein? Mais ou menos. Alguns. Muitos. Muitos? Não vamos entregar a idade, senão vão achar que a gente tá próximo Vocês do vão André falar- aí. Esses dois É, aqui- vamos achar que a gente tá próximo do André, esse é um grande Não problema. tomaram nem a primeira dose da vacina, assim, tudo molequinho, né, cara? Eu Já já tá tô na tomando a segunda segunda dose. dose, Já tá. os caras... Mas, cara, seja muito bem-vindo, Henrico. Aliás, Isso aí, Henrico, sócio, analista lá da Levante Investimentos, um grande parceiro nosso, sempre a gente estando junto, trabalhando bastante tempo juntos já. E aí, beleza? Beleza. O prazer é meu estar aqui com duas feras aí, que acompanha há bastante tempo, conheço há muito tempo já. Prazerzaço estar mas aqui. vocês falaram que vocês se conhecem há bastante tempo. Conta a história aí, a gente já vai contar a história. Cara, a gente se conheceu, acho que meio rede social, né? Foi rede social, depois tinha alguns eventos da XP, Expert, acho que com uns amigos em comuns também. É isso aí. Legal, muito bom. Henrique, como é que você chegou nesse mercado, cara? A gente adora contar a história aqui. Vamos Ah. começar daí. Legal. Bom, eu entrei ali como estagiário de back-office, né, na Fidúcia, uma asset antiga ali do Marcelo Serfati, que era do BTG, né, comecei ali com parte de boletagem, né, back-office mesmo, e aí foi assim... Canto de mesa? No- Canto de mesa ali, só tomava porrada, tava tudo errado, era macro que dava pau o tempo inteiro, você tinha que arrumar, saía do escritório de madrugada ali, ficava tentando arrumar as coisas. Na época era, nem sei se é ainda assim em back-office, né, mas tinha muita nota de corretagem, era papel, você boletar aquilo ali, esperar o Bradesco mandar a nota para rodar tudo que a Asset tinha feito lá no dia a dia de mesa, né, dava um trabalhão danado. E você sabe que para trabalhar em corretora, isso é um dos melhores lugares, né, cara? Porque ali passa Aprende tudo, cara. muito. Cada enrosco que tem, né, cara? Aprende muito, né, cara? Aprende demais. É um negócio que você vê assim, você aprende. Depende, né? Você pode só pegar o papel, boletar e esquecer e não tentar resolver o problema, mas você vê, aí você começa a entender a cabeça do analista, a cabeça do gestor, aprende de macro, aprende de uma série de coisas. Foi E que ano foi isso? uma puta experiência. 2008. 2008. Cara, faz tempo, né, cara? Puta, em 2008, então, meu Deus do céu, cara. Exatamente. Foi o lembro caos ali. O sistema de risco da Ah, primeira sim. corretora que eu trabalhei, cara, É. era uma planilha de Excel ali. O cara ficava ali lendo a parada e tal. Daqui a pouco a planilha ficava vermelha. Tem que estopar e tal. 2008 você entrou antes da crise ou depois? Antes da crise
E aí, Entrou achei num que eu momento sabia. bom, hein? Entrei num momento Putz, super grila, bom. pé frio do caramba, André Moraes. Né? Poxa vida, né, cara? Que momento especial pra entrar no mercado. Imagina, aí, minha mas- vida foi bem tranquila, né? E pra quem não sabe, que tá acompanhando a gente aqui no Gamecast, a crise começou em maio de 2008, né? Crise do subprime, crise financeira dos Estados Unidos, quebraram alguns bancos, enfim. Exatamente. Eu achei que eu sabia tudo de mercado, comprei Petrobras, comprei Vale naquela época, tenho a nota de corretagem guardada até hoje. No E topo. foi, né? Vale, Vale assim, já rompeu o vale, topo, né? A Exatamente. Petrobras já rompeu. ainda tá no Petrobras prejuízo. não. É pra longo prazo, não tem problema, né? 15 anos depois, quem sabe, né? Aí estopei, aí eu fui ganhar dinheiro com a Petrobras quando ela subiu de 5 para 6 reais, foi o primeiro ganho ali, já era, sei lá, Isso em 2000, 2015, 2016. 2015 né? por ali. Isso aí mesmo. Cara, e aí você começou direto na corretora? Fui direto na corretora, fiquei lá um bom tempo, assim, de aprendizado, e aí eu comecei a conhecer a área de análise ali, vi os analistas, né, falar, pô, legal o trabalho desses caras ali, eu fico aqui me ferrando, eu tomo o esporro ali, eles ficam só lendo ali, aprendendo das empresas e decidindo o que vão fazer, né, aí eu comecei, eu conheci a parte de análise ali. Na época, a parte de análise já tinha análise técnica, análise fundamentalista ou era só fundamentalista? André, eu confesso que na época era mais fundamento só, né? Ninguém falava muito de técnico. Eu comecei a olhar algumas coisas, né? Até comentei com você aqui, né? A gente não se conhecia, mas eu fui, conheci ali o certificado de analista técnico pelo trabalho ali do André, do livro que ele escreveu ali. Então, assim, foi a primeira coisa que eu me lembro, assim, tem realmente Você também uma leu o livro do certificação. André? Pô, eu não tenho é o livro possível, do André. cara. Lógico. Pô, André Moraes é brincadeira isso Falar aí, uma coisa cara. pra você, viu? Você ganhou dinheiro com esse negócio, hein, meu? Cara, pior que não. Duvido. Pior que não. Aliás, você Não, podia falar um pouco da ação que você fez na última vez, o livro. Tem muita gente que não sabe da ação que você fez aí. Cara, na verdade, a gente Provavelmente o Henrique também ano não sabe passado disso. a gente fez 3 ações para arrecadar dinheiro para o Hospital do Câncer de Barretos. Eu comentei com ele aqui agora há pouco. A gente vendeu o livro a R$250. Eu sei que não vale isso, mas todo o dinheiro arrecadado a gente doou para o hospital. O livro ia autografado. Eu pagava a impressão do livro e o envio, e o cara pagava esse valor. Cara, a gente conseguiu juntar um bom dinheiro. Assim, a gente vendeu quase 1000 livros aí nessa Maravilha. E doou 100% para o Hospital do Câncer em Barretos. 100%. Isso aí, parabéns. Muito Pelo legal. menos alguma coisa boa você fez. E já na época era meio que, acho que pagava o frete e ganhava um livro, era um negócio assim, não quando era... a gente lançou, eu lancei em parceria com a Infomone, era só o frete, era tipo R$5 e você ganhava o livro. Então. Hoje dá pra fazer um trade com esse livro, viu, Beto? Se eu vender, dá pra vender aí, ó, por R$250. É isso aí. Legal. E aí você foi para a área de análise da... Ah, não, aí depois aí veio crise e tudo mais, né? Porque eu queria passar no processo de trainee, não sei o quê. Na época meu inglês não era bom, fui um tempo morar fora, peguei o inglês lá, falei, vou passar no processo de trainee, acabei passando de auditoria e consultoria na Ernest, e aí eu fiquei lá um bom tempo, aí eu peguei mais parte de balanço, de análise, mas só que totalmente fora do mercado financeiro, né? A gente trabalhava numa área de bancos, né? Então eu auditava Banif, eu auditava Cielo, tinha algumas coisas de indústria também. Dizem que essa galera trabalha muito, né? Nossa, e era assim... E paga mal. E paga mal. Ganha, assim, aí eles falam, né? Pô, você ganha aprendizado, né? Na época eu falava assim, puta, eu não quero ganhar só aprendizado, Mas né? esse tem Eu quero que ganhar ganhar dinheiro, eu tenho pô. conta pra pagar, pô. É as Big Three ou Big Four que o Big pessoal, Four, Big Four, que o pessoal fala. Young, Price, Deloitte. Então fala, meu irmão trabalhou na Deloitte há alguns anos também, na época que ele estava começando. E puta, meu, ele trabalhava até altas horas, todos os dias, final de semana também. Tinha período, assim, tinha época do ano que assim, não tinha final de semana, ia direto, assim. Era um negócio bem intenso, né? Aí era aquele plano de carreira, assim, também, né? Não é falando mal, pelo amor de Deus. Tem um amigo lá que a gente fala até hoje, senta junto, tem o pessoal continuou, seguiu carreira lá. É um plano de carreira, assim, você vai... Que o cara continua ganhando mal até aposentar. Exatamente. Aí a hora que você aposenta, você tá... É plano de tá carreira melhor. mesmo, né? de- É, plano de carreira mesmo. Exatamente. Aí, bom, mas assim, a parte de aprendizado, de balanço, né? E aí tentando fazer sempre isso que eu tento trazer, análise técnica, combinar com fundamento, assim, aprendi uma porrada de coisa lá também que me ajuda, hoje em dia me ajuda bastante, assim, na parte de entender balanço, entender resultado, né? Se aprofundar num case ali, foi bem legal. Legal. E a parte de análise técnica, você buscou aprendizado quando? Então aí que é legal, né? Aí que eu conheci não, né? Eu conheci você não me conheceu, né, André? Porque você fazia um trabalho, né? Não sei se era trade ao vivo na época, Sim, um pouquinho depois, Era pessoal- na Rico. na Isso, Rico. É a partir de 2011, né? 2001. Cara, a gente começou isso em 2011, André. Final de 2011, né? É isso aí.
E aí eu comecei a ver ali, né? Porque na época eu tinha comprado a Petrobras ali, já tinha trabalhado no mercado financeiro, achava que entendia tudo de balanço de empresa. Então eu montava clube de investimento, investia dinheiro de amigo, família. E aí eu comecei a ia nas salas, tinha aquela sala de corretagem lá do Santander, na sala de ações, ia lá, discutia com o pessoal. E aí eu vi vocês faziam um trabalho tipo técnico assim, né? E o André que puxou essa bandeira assim da receita de bolo, né? E comecei a ver assim, tipo, tinha um padrão, tinha um gerenciamento de risco, né? E aí eu comecei a me aprofundar nessa parte de análise técnica, muito vendo o André, muito lendo coisa de fora, né? Que Estados Unidos usa bastante, tem bastante autor conhecido. E estudei para a certificação do CNPI, né? Falei, tem uma certificação disso aqui, porque o André era CNPI, né? E aí eu falei, pô, vou por aqui. Estudei, passei na certificação, e aí nessa época eu já investia, tinha alguns clubes e voltei para a Asset, né? Eu comecei a trabalhar numa Asset, aí era buy side mesmo. E aí fazendo o que eu faço até hoje, isso era 2014, 2015 ali, né? E aí não saí mais, aí fiquei focado em mercado financeiro, análise técnica, fundamento, entendendo o resultado. Cara, você sabe que eu sempre falo que quem começou nessa época tem valor, né, cara? Porque quem começou em 2014 e se manteve vivo até 2016 foi herói, né? Assim, eu sei porque na época tinha um fundo que eu e o Indec a gente administrava lá na Rico, né? O Rico Trade Fin. E cara, era um fundo multimercado, com CDI a 14,25, com a bolsa uma caca, não ia para lugar nenhum, velho. Assim, você bateu o CDI. E você sabe que eu fiquei com a impressão ruim do fundo e tal, que a gente não tinha ido tão bem. Mas depois eu vi o histórico do fundo até 2014, quando a gente saiu. A gente bateu o CDI, que era um absurdo no período, né? Então, quer dizer, foi um desempenho muito bom para a bolsa que a gente tinha naquele momento, né? Então, 2014, 2015, até início de 2016, quando veio o processo de Foi horrível o mercado, né? Foi horrível o mercado. Era caótico, né? Uma coisa que a gente falava antes aqui do programa, né? O Beto não tinha chego, né? Que ele tá sempre atrasado, eu tô sabendo da fama dele. Exatamente, a fama tá correndo. Sempre atrasado, viu? E aí... Só para colocar o pessoal que o atrasado aqui pro André Moraes é tipo assim, é chegar 5 minutos antes já tá atrasado. É verdade, o pessoal pediu para eu chegar 20 minutos antes, o André já tava aqui, eu ouvi a voz dele. Ele não tem mais nada para fazer, né? Então, mas é o que você falou, né? Se manter vivo, e era muito do que vocês falam, você falava muito na época, o gerenciamento de risco, né? Hoje que eu vejo, assim, os produtos que a gente tem também, que a gente conversa bastante com pessoa física, está chegando agora. Primeiro, assim, é quanto eu vou ganhar, né? Que as pessoas querem saber, né? E não quanto que eu posso perder. Então, acho que gerenciamento de risco do mercado financeiro, qualquer fundo faz, né? Todo mundo tem que fazer, porque a pessoa física não vai fazer um bom gerenciamento de risco, né? Não, com certeza. Eu me lembro de uma aula que eu tive disso, né? Porque nesse fundo tinha um grande investidor que queria entrar no fundo, mas aí ele só poderia entrar se a equipe dele conversasse com a gente e desse um de acordo, né? Os caras chegaram lá, o cara não queria saber o que eu ia comprar, se era análise técnica, análise fundamental. Velho, como é que é o gerenciamento de risco do fundo? O cara ficou 1 hora com a gente, deu uns 3, 4 esporros na gente, inclusive, né? Ensinou muita coisa. Porque a única preocupação do cara é, tipo assim, se a bolsa amanhã cair 50%, como é que vocês ficam? E se você tiver numa posição vendida e você tá indo... E, assim, o cara só se preocupou com isso, né? E aí que eu entendi que isso aqui é mais importante que técnica que eu vou utilizar, né, cara? Eu preciso me manter vivo para começar. E depois, cara, quando você consegue se manter vivo, você pensa em ganhar dinheiro. Esse é o foco mesmo. E é igual juros compostos, né? Aprendizado, assim, depois você vai vendo. Se você manter vivo 1 ano, o segundo ano você já está muito melhor, e quando você ganha, você entende que você consegue ganhar muito mais, né? Você entende se é o momento de sair, se não é o momento de sair, e tem que estar sempre gerenciando o risco, assim. A gente vê muito pessoa física entrando, assim, acho que vai comprar na segunda e vai ficar milionário na terça, né? Não é Duas coisas só para contextualizar para o pessoal. Você ficou na Asset até quando e o que faz um buy side que você falou? Tá. Bom, buy side a gente fica ali como analista de fundos, né? E a Asset tinha alguns fundos, né? Tanto de renda fixa, renda variável. E aí basicamente a gente tem que analisar produtos de renda fixa, renda variável. Cada time é dividido e discutir ali com o gestor do fundo se de fato é um ativo interessante para alocar para um determinado fundo da Asset. Então aí eu estava lá, tinha gestores assim que eu também aprendi muito, assim, eu sempre acho que eu tive sorte de estar perto de pessoas boas assim o tempo inteiro, né? Pessoas muito qualificadas que me ajudaram bastante. Então a gente avaliava ativos,
decidia pela compra ou não do ativo e jogava para dentro do fundo, né? Entendi. Então, era a mesma coisa que a gente fazia, né? Porque era tipo assim, porra, quero comprar tal ativo, né? E a decisão final é do gestor, porque é ele que vai definir. Então, você vai lá, conversa com o gestor, se ele se convencer de que aquilo é uma boa, o fundo vai lá e compra, por exemplo. Exatamente. A gente brincava e falava assim, se desse certo, o gestor que era bom, se desse errado, o errado, analista que estava errado. Maldito analista, né? Não cara? sabe de nada. Exatamente. E isso é uma responsabilidade muito grande, que é exatamente igual o investidor pessoa física resolver comprar ou não, né? A única diferença é que ainda tem o crivo do gestor antes de executar a ordem, né? No final das contas, é ele que assina e você só fez a análise. Aí, se der certo, é ele que leva os louros, né? O PLR gordo vem para ele, se der errado, o maldito analisa. Brincadeira. É assim. E é importante isso também, né? Porque assim, a Eli era um time, né? É legal falar de fundo, né? Falar de gestão, porque assim, pessoa física às vezes acha que vai comprar a Petrobras e vai dar a porrada de 100%, né? Quando a gente tá, né? E aí a gente trabalhou dentro da Asset, tem gestores que já têm 60 anos, né? Já passaram diversas outras crises. Tem um time de analista focado em cada tipo de mercado, né? Então, assim, isso ajuda bastante a decisão ser tomada de forma melhor, né? Então, também é uma via ali de investimento em fundo, é por isso. Né? Mas duas coisas interessantes desse assunto é o seguinte, as pessoas acham que um fundo de investimento, né, tudo fica em cima do gestor, ele que toma todas as decisões, ele entende de minério, ele entende de siderurgia, ele entende de petróleo e tal, não sei o quê. Um fundo grande... Você tem pelo menos um analista que cuida só de banco, um analista que cuida só de, por exemplo, siderurgia e mineração, um analista que cuida do setor de petróleo. Você tem uma equipe inteira, cara, que passa o dia inteiro estudando e que vai levar a trade idea para o gestor. É claro que, então, essa decisão não é tomada sozinho, não é o cara sozinho que faz. Você tem um monte de gente que estuda junto com o cara. Né? Perfeito. O gestor é um maestro, né? A orquestra inteira ali, o violinista toca violão muito melhor que o maestro ali, né? Então, é importante ter um time ali. O gestor, muitas vezes, ele tem mais experiência, ele tem a capacidade de entender, né? De selecionar melhor os mercados e fazer a banda tocar junto. E, cara, fala uma coisa, pelo que dá pra ver, assim, você teve uma boa escola, né? Quando eu falo uma boa escola, pô, você foi... você trabalhou em asset, você trabalhou em parte de gestão, depois foi pra parte de consultoria, auditoria ali, entender um pouco mais de balanço. Depois você começou a se interessar um pouco mais por análise técnica. E aí meio que foi moldando o seu caminho, né? Pelo que dá para entender. Então hoje você deve ser um cara que olha para esses dois tipos de análise para você tomar uma decisão. É um pouco disso? Exatamente. É fundamento com aí parece gráfico. Que tá fácil, né? Você viu tá tudo fácil. Isso, agora você sabe. Não, e a gente, né, tá ainda aprendendo, ainda errando um monte de coisa, né? Então eu quis começar falando, puta, comprei Petrobras na máxima, porque assim, hoje, né, tem gente entrando no mercado hoje, às vezes comprando máxima e perdendo, né? Para falar que é um tempo, é um processo e não é que, poxa, eu dei recomendação essa semana de compra, não quer dizer que a gente vai sair na sexta com lucro, né? A gente vai sair com um gerenciamento bom de risco, né? Então, e tentar combinar tudo, né? Assim... Agora cara, eu sempre fico muito curioso, a gente já conversei com o Rafi, com o Adeldato, que fazem também lá atrás, né? Nos primeiros Gamecasts, né? Que também tem um trabalho que une essas duas coisas, né? E eu sempre fico curioso, né? Como é que é a tomada de decisão, né? Por onde começa? É pelo gráfico? É pelo fundamento? Enfim, como é que você faz essa seleção? Essa aqui não, essa aqui por fundamento vai. Então, enfim, como é que é essa salada? Legal. Acho que é legal, assim, né? Boa pergunta, André. E é bom a gente, às vezes, separar, né? Tem o trading, uma coisa mais curto prazo, que é um cara que está alavancado, e tem o risco. Outra coisa é o fundamento, né? Então, acho que assim, é investimento de longo prazo, né? Então, no investimento de longo prazo, acho que o fundamento vai prevalecer e começa por ali, né? Então, a empresa tem margem boa, está crescendo, EBITDA, né? Teve alguma mudança estrutural que vai fazer a empresa crescer EBITDA, enfim. Eu acho que aí o fundamento prevalece. Num trade de curto prazo, pelo menos a forma que eu enxergo e eu tomo as decisões, o trade técnico prevalece, né? Então, assim, é um suporte, alguma resistência, o papel, enfim, fez um pullback, né? Os conceitos ali de análise técnica no curto prazo, acho que acabam prevalecendo. E aí tentar combinar os dois nem sempre é muito fácil, né? Às vezes a gente vê um papel que está pedindo compra ali pelo técnico e a empresa está acabando de entrar num processo de recuperação judicial. Sei lá, estou exagerando aqui num termo, mas no curto eu prevaleço análise técnica. Quando é longo prazo, uma carteira mais de investimento, buy and hold, aí fundamento acaba tomando...
Eu também acho que tem que ser assim, né? Porque, principalmente quando a gente pensa em buy and hold, para o público em geral, a gente tem que imaginar que é o seguinte, o cara trabalha com, sei lá, engenharia, o cara é engenheiro, certo? Então, como é que ele vai formar essa carteira dele? Ele vai trabalhar, no final do mês ele recebe o salário, ele recebe, sei lá, 10, gasta 8, sobra 2, ele vai investir e vai comprar ação de boa empresa que tem valor. E aí no mês seguinte é a mesma coisa e ao longo do tempo ele vai montando a carteira dele e isso no longo prazo tende a ser uma coisa muito boa, né? Isso que gera riqueza no longo prazo é você investir dessa forma, né? Você não vai simplesmente, saiu minha rescisão, recebi 200 mil, é o dinheiro tudo que eu tenho, vou enfiar, vou comprar tudo de buy and hold agora. A chance de você acertar um topo, bicho, multiplica por 1000, né? Porque a lei de Murphy funciona muito para esse mercado, né? Então, o cara pode até dar sorte, mas aí, cara, uma hora o azar vem e aí ele vai ficar dependendo de sorte ou azar, né? Enquanto, né, o trade técnico, né, você estava falando, daqui a pouco a gente vai falar, né, da carteira que você tem lá, na Levante, cara, se você erra o timing, você tá ferrado, né? Por exemplo, solavanco de mercado, só uma notícia qualquer, o mercado caiu 3%, 4% e voltou. Pronto, é o suficiente para você tomar o stop da operação, cair fora e o negócio voltou na sua cara, né? E se você não sai, ele continua caindo. Então, o timing para o curto prazo é muito mais importante. Para o longo prazo, não. Você só precisa, claro, estar apoiado e comprado em boas empresas. Né? Exatamente. Às vezes, né? E eu acho que assim, né? Tem muito essa rixa. Pô, tu é analista técnico, fundamentalista, fundamento funciona, técnico funciona melhor. E eu acho que não é bem por aí, né, André? Você sabe bem disso, como as coisas se conversam, né? O gráfico ali, se a gente pegar, é uma representação estatística dos preços de negociação, de valor de mercado, o que os players estão entendendo daquilo. Mas por trás, a gente não pode esquecer que tem uma empresa performando resultado e assim, é importante para quem está chegando em bolsa agora entender um pouco de como funciona isso, né? Assim, então, se você está comprando, como você bem falou, André, o fundamento, você está comprando vale, porque a empresa está performando bem, etc., vale ficar investido, né? Se você está entrando e você quer ganhar dinheiro no curto prazo no vale, é importante você entender qual que é o ponto técnico e aí se apoiar em pessoas, acho que têm mais experiência, já passaram uma crise, que podem entender como gerenciar um stop, porque aconteceu X coisa com o presidente, né? Isso influi muito no técnico e acaba prejudicando, né? Eu provoco quem é só fundamentalista, que eu falo assim, vocês estão confortáveis, né? Caiu, você compra, e você nunca está realizando perda. O técnico e o curto prazo, você tem que realizar as perdas ali, justamente para gerenciar e ficar vivo no jogo, né? Exatamente. Você ficou na Asset até quando? Eu fiquei até 2018, e aí depois eu já fui para a casa de análise, trabalhei na Eleven, desculpa, com a Deodato e com a Rafi, que você comentou. Legal. E aí Tá eu fiquei mais um período lá. E agora tá aí na Levante. Agora na Levante. E, cara, me fala uma coisa, e como é que você pensa o investimento, né? Como é que você olha, que nem a gente estava falando aqui das escolas, da combinação e tal, como é que você olha o seu trade system hoje? Bom, eu gosto muito do curto prazo, né? De olhar ali e avaliar de forma rápida o que a gente está fazendo, né? Como o mercado está precificando vale, né? Sem descartar, óbvio, entender que é uma empresa que está performando, né, qual é o modelo de negócios, sem descartar isso, mas avaliar ali, porque eu trabalho muito agora direto com pessoa física, né? Aquele trabalho lá que era com o gestor, num fundo cotizado, sem dar um atendimento para a pessoa física, se o fundo estava indo bem ou mal, né? Hoje eu estou numa ponta muito assim, olha, eu tenho que dizer por que está indo bem ou mal, né? E a pessoa física, né, o que você falou, né? Tem um advogado, tem um engenheiro, ele quer, às vezes quer aprender, tem muita gente querendo aprender, mas ele quer, na verdade, também ganhar dinheiro, né? Então, análise técnica é uma forma fácil de você... E fácil não é simplista, né? Ela é simples, não é simplista, né? Dá para a gente explicar, dá para entender o que olhar naquilo, né? Então, assim, operativos de tendência de alta para o longo prazo é algo que eu gosto de olhar bastante, né? Divergências de OBV, né? Que é o saldo de volume acumulado. Então, se estão tomando aquele papel ou se estão vendendo, né? E não só estratégias assim, poxa, é rompimento de resistência, vamos comprar, rompimento de suporte, vamos vender, não só um único indicador. Eu gosto de combinar bastante indicadores, né? O que você usa? Uso bastante OBV, eu não descarto os rompimentos de resistência e suporte, né? Mas eu gosto de combinar as divergências. E você combina as duas coisas, assim,
Por exemplo, tá rompendo um suporte importante com OBV extremamente comprador. Aí isso é um filtro para você falar, putz, esse rompimento aqui eu não vou entrar. Ou se, por exemplo, o OBV tá te mostrando uma venda forte e tem um rompimento de suporte, você tem mais vontade de entrar? Você combina essas coisas? É por aí, André. Vou até comentar uma operação que a gente fez semana Vamos lá, passada, vamos lá. já encerramos, ficar mais claro e a deixa perfeita. Não combinamos, hein, Beto? Isso aí foi assim de bate-pronto. Foi em Sinqia, né? Um papel que estava ali. Né? Rompeu uma linha de tendência muito bonita. E uma consolidação ali, um bom tempo ali, um range alto, né? Uma variação, uma oscilação grande de preço, mas ali uma faixa de preço bastante consolidada. O OBV estava gritando lá, né, André? Assim, naquele rompimento era compra e a gente teve a felicidade de estar comprado naquela semana nesse trade, rompeu a resistência com o OBV acumulado, mostrando ali, me compra, dando call, e foi muito bem o papel. Então, é assim, a operação que eu não deixo de fazer é essa, assim, eu não deixo de fazer. Dá sempre certo? Não dá sempre certo. Na mesma semana a gente tinha um call de Sul América, também com OBV, não uma configuração tão bonita ali de consolidação, a gente deu o call, não teve o rompimento e aí o papel ficou ali meio de lado, não foi, né? Então, assim, análise técnica não é previsão de futuro, né? A gente olha indicadores e tenta obviamente, tomar a melhor decisão. Perfeito. Ô, André, um pouco diferente de você, né, cara? Que você gosta de um gráfico mais limpo, sem olhar indicador, né? Cara, na verdade, para a reversão de tendência, né, o rompimento de uma linha de tendência, no caso de Sinqia, é como se fosse uma reversão. Você tem lá, a Sinqia estava no movimento lateral, mas é um movimento descendente. Quando você tem uma reversão como essa, eu gosto de olhar, mas não o OBV. Eu prefiro olhar o MACD com mais uma linha que eu chamo de difusor. Você deve ter estudado isso no livro, né? Uhum. Então, são 3 linhas que mostram divergência e convergência de médias móveis. E quando elas estão cruzadas para um determinado lado, isso me faz querer antecipar o rompimento da operação. Eu vou dar um exemplo também, você deu, de Vivia Varejo há 2 meses atrás. Ela fez um fundo, subiu, desceu, deixou um fundo mais alto. Quando começou a subir de novo, você tinha o difusor gritando também, cara, tô subindo. Se o preço vai ou não, eu não sei, mas tem uma alta probabilidade disso aqui vir junto. Então foi uma operação que, poxa, chegou no alvo final, né? Depois a gente vai falar sobre essa coisa de sair na sexta-feira e tal, que eu já usei lá atrás e tal, inclusive vou te explicar quando. Então a gente sempre trabalha com alvo baseado em gerenciamento de risco, e ela chegou no alvo final, foi uma ótima operação, né? Mas quando não é reversão, eu gosto do gráfico mais limpo, quer dizer, eu só uso média móvel, que para mim não é nem indicadora, é média, né? É média. Então... E assim, mas às vezes na análise técnica, quanto mais simples a gente for, né, mais funciona, né? Então assim, às vezes não olho tanta coisa diferente disso que a gente falou, né? Eu gosto de ter as médias ali. E também não acho que é um indicador, mas assim, é uma forma fácil de você ver uma tendência, uma direção, né, um movimento ali. A gente, às vezes, se você combinar muita coisa também, às vezes você vai encontrar divergência o tempo inteiro, também vai ficar perdido. Igual a análise fundamentalista. Se você olhar, não saber para que está olhando naquela empresa ali, você também... Acha compra, acha venda. Acha compra, acha venda. Eu falo sempre isso, cara, não bota muita coisa nesse gráfico, não, que tu vai achar o que tu quiser aí. Acordei otimista, o Brasil é o país do futuro. Cara, tu vai achar compra. Vai ter um indicador que vai te dar uma compra. E se você acorda pessimista, você vai achar indicador que vai te dar uma venda, mesmo em Vamos 3, que não para de subir um dia. Mas é assim que funciona. Você vai achar uma divergência, você vai achar alguma coisa e tal. Então, eu também prefiro isso. Poucas coisas e, cara, você fica bom naquelas poucas coisas, porque você vai repetir tanto que não tem como dar errado, né? E tá neutro, né, também, André, assim, acho que isso eu aprendi muito com você, e assim, quem vê o André fala assim, não sei se ele é calmo, assim, tranquilo não em casa, mas ele tá sempre muito sereno, né, e eu tô vendo, assim, as pessoas sempre estão me falando, pô, você é calmo, você é tranquilo, você mexe com o mercado financeiro, como você é tão tranquilo, assim... Não dá para chegar aqui na adrenalina, pilhado, não sei o quê, né? Você vê um médico... Vai deixar a galera maluca. Hoje eu vou operar um tumor aqui, tô feliz da vida. Não é assim, pô. O cara tá tranquilo. Né? Putz, meu Deus, esses caras morreram. Não dá, o cara tem que ser frio. Ele gerenciou o risco lá e pode acontecer, né? Exato. Óbvio que ele vai fazer o melhor para não acontecer, mas ele acorda de tomar café com a mulher dele 5 da manhã e vai pro hospital tranquilo. E você tá com emoção ali, você fala, puta, comprei Vale agora, vamos ver para onde vai. Tá errado, né? Você vai achar o que você quiser, o que você tava falando, André. Putz, eu tenho uma experiência muito interessante. O cara que mais conheci, mas assim, faz muito tempo, foi bem no meu início, 2003 ou 2004. O cara que foi antes de trade ao vivo, de tudo. O cara que eu vi que mais conhecia de análise técnica, cara, era esse cara, né? Ele sabia de todos os indicadores. O cara era
Cara, sumidade, qualquer coisa perguntada pra ele, sabia. Cara, ele não conseguia ganhar uma operação, porque no momento que ele clicava em comprar, o cara já começava, cara, e já, tipo assim, o cara não executava nada daquilo que aquele sistema dele tava mandando. Né? Exatamente. E também não ser preciosista, né? Assim, o cara fala, puta, mas aqui não pegou o suporte no livro tal. Tudo bem, mas assim, o mercado não é livro, né? Não tem um hedge fund lá olhando sei Exato. né? Aliás, por falar em livro, além do André Moraes, tem algum que você recomenda, assim? Porque a galera pergunta pra caramba, né, André? Pergunta. Exatamente. O pessoal gosta. E só desculpa te interromper, Henrico, mas o que eu costumo falar é o seguinte. Primeiro, livro é sempre teoria. Né? Prática é bem diferente. E tem muitos livros que, principalmente do ponto de vista de análise fundamentalista, se você olhar, a grande maioria, hoje, ainda continuam sendo livros de lá de fora. Né? São livros que vêm dos Estados Unidos e outros países e tal. Como Investidores Inteligentes do Graham, entre outros. Agora, de análise técnica, a gente tem algumas coisas aqui, né? Eu acho que esse mundo da análise gráfica cresceu bastante ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, mas eu não sei se tem tantos livros também. Se você quiser dar indicação de alguns livros, eu acho que pode ser interessante o pessoal que escuta aqui o Gamecast. Vou até cobrar como chama? Um royalties pro André aqui, porque eu sempre indico o livro do André. Eu nem sei se tem à venda ou não, mas assim... Ficou rico só de vender livro. Pro iniciante é muito legal, né? A gente fala muito de Márcio Noronha aqui, que vai para uma parte mais técnica, vai explicar o que é um indicador, não sei o quê. Quem quer entender o que é o OBV, o que é uma média, né? O Márcio Noronha aqui, análise técnica explicada, é muito bom. O livro do André, ele explica disso de um jeito mais fácil e algumas máximas de mercado que eu acho legal colocar, que todo trader começa, né? Acho que tô no lucro, vou vender, então o cara quer vender a qualquer preço ali. O stop, vou tirar porque é só uma correçãozinha, o cara tira e vai perdendo. Ele vai colocando exemplos, eu acho que para quem está iniciando é muito legal. De fora tem um que eu gosto bastante, eu não sei se já está vendendo aqui, mas é um do Thomas Bukowski, que é Encyclopedia of Chart Patterns, que ele estuda ali, acho que 20 anos de S&P, e aí ele coloca estatisticamente todos os indicadores e qual o percentual de sucesso, se acontecer uma reversão, quanto dá errado. Eu acho que para quem quer ir assim, mais fundo... Em português entender, não tem ainda, Enciclopédia dos Padrões de Candlestick, né? De gráficos. Ele é diferente. Eu acho que foi traduzido, mas eu não sei se já está aqui, se é o mesmo, tá? Eu também não sei. Beto, eu não sei te falar. Cara, vou falar de um cara que já teve aqui no Gamecast. Os livros do Palex são muito bons, sabe? Tem muita gente elogia e é muito completo. Acho que para quem quer estudar a fundo análise técnica também é muito bom. E aí, só para complementar, a análise técnica... Os Wall Brooks também lá, né? Que o Felipe também teve uma vez aqui e recomendou. Sim, também muito bom. Ele é muito sério, né? Então, uma coisa... E os livros do Alexander Elder, que trata muito dessa parte emocional. Isso para mim não é um problema. Eu realmente sou tranquilo, sossegado e tal. Então é meio que cabeça de engenheiro. Porra, isso aqui não tá dando certo, então eu vou fazer aquilo lá. Quer dizer, tirar o stop me fez ter um prejuízo grande. Eu não quero mais passar por isso, então agora eu vou pôr stop e aí pronto, acabou. Mas tem muita gente que tem dificuldade com isso. O Alexander Elder, ele trata bastante desse assunto. O livro que eu mais gosto dele é Aprenda a Investir / Operar no Mercado de Ações. Bem antigo, bem das antigas. Né? Li, muito bom também, bem lembrado. Né? Cara, e o que você está fazendo hoje lá no Levante? Bom, hoje a gente está com alguns projetos lá, né? Tô usando aquelas cabeças lá de fundamento, pegando todos os inputs, não fico mais olhando só balanço, eu pego o resumo ali com esse pessoal e a gente tem um produto de... Já tem um analista lá. Já tem um analista para encher o saco, aí eu já tenho para quem culpar agora, sabe assim? Empurra. Empurra para ele. E a gente tem um projeto ali, né, que é o trade dos 5 dias, na verdade, que é justamente esse desafio de bater o mercado semana a semana, começando na segunda-feira, comprando e vendendo na sexta, via de regra. É isso, e a gente tem que performar, bater o mercado ali, a gente tem uns compromissos com o pessoal. Cara, que legal. É leilão de abertura de segunda com leilão de fechamento de sexta? Exatamente. A gente coloca um rangezinho de entrada ali, né, porque a gente não sabe como que o mercado vai abrir, às vezes abre muito esticado, às vezes é gap para baixo, então a gente coloca um range de preço interessante que a gente ainda entende que vale entrar na operação, justamente para o cara não ficar de fora ou para quem não conseguiu pegar no leilão e para participar aquela semana, né? Então a gente põe os limites de entrada e aí tem stop, tem alvo e a gente tem que bater o mercado toda semana. Esse é o desafio.
É Legal, bruto, hein? legal. O desafio é bom. O desafio é bom. Você sabe que eu fiz muito isso, cara, entre 2012 e 2016. Eu não sei se você já viu alguma coisa. Até hoje o pessoal falando, André, você ainda tá saindo na sexta-feira? Eu falei, não, depois que o mercado pegou tendência, eu tenho explorado um pouco mais e tal, né? Mas como o mercado não subia uma semana, caia na outra e tal, não sei o quê, tudo que eu comprava durante a semana, eu zerava na sexta-feira. Cara, e era impressionante o resultado, né? Eu espero, tomara que você também esteja gostando aí do resultado que vocês estão... A gente tá indo bem, né? Eu pulei acho que um pouquinho, né? Mas assim, a parte no banco a gente fazia isso, na Asset tinha um produto assim, então a gente pegou esse histórico, foi levando e estamos lá levando. Então tem um histórico bom, assim, né? Eu não olho performance, assim, eu falo cada semana é uma semana e a gente tem que... Porque se a gente começar a olhar performance, quando tá bom, você fala assim, opa, essa eu vou tirar o pé, vamos colocar utilities aqui, vamos colocar uma do setor elétrico, uma do saneamento, ficar mais... Né, tira o pé, acho que prejudica. Às vezes você deixa de ganhar alguma semana. E se estiver indo mal também, eu acho que é um negócio muito ruim, porque você vai olhar, puta, eu fui mal aquela semana, eu preciso correr mais risco trade aqui, louco aqui, correr mais risco, exatamente. Então, assim, a gente computa, a gente presta contas ali, mas cada semana é uma semana. Eu passo muito por isso hoje em dia, né? Porque a gente tem lá na mentoria que eu faço uma carteira que tem o desempenho, tudo aberto, o pessoal vê o que compra, quanto compra, como é que tá o desempenho e tal. E esse tipo de pressão, né? Algum dia já me fez falar assim, pô, vou tirar o pé porque tá muito bom, então eu preciso manter isso, não quero correr muito risco. Ou, cara, vem de uma sequência ruim, então eu preciso... Essa pressão quando vai embora é muito bom, né, cara? Porque você tá sempre com o pé no chão e o que você quer fazer é ter o menor drawdown possível, ou seja, que é se o mercado cai 10, você quer cair 1, né? Ou seja, é quanto de ré você toma depois de ter alcançado um determinado patamar. Isso é importantíssimo, pessoal, né? Quando você for pensar num fundo de investimento, quando você for estudar uma estratégia, né? Saber como essa estratégia performa no momento bom não é o suficiente. Antes o risco. Como é que essa estratégia funciona no momento ruim? Porque, por exemplo, um fundo que performa 10% ao ano, mas com drawdown pequeno, eventualmente para você vai ser muito melhor do que um performa a 20, cara, mas cada vez que o mercado muda de direção, esse fundo passa por um problema gigantesco, né? Exatamente. E na carteira, eu acho que no curto prazo você deve pensar muito nisso também, né? De aliar essa coisa do risco, do drawdown com a performance, né? O tempo inteiro, né, André? E é legal que você falou isso, porque assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, perdemos 1%, o mercado caiu 10%, porra, perdi 1%, que porcaria, né? E fica feliz quando você ganha 2%, mas o mercado subiu 10%, né? Então, assim, a sua perda você foi muito melhor, né, na sua estratégia do que no seu ganho, né? E isso é um viés comportamental, assim, que é muito difícil, né? Contra-intuitivo. Você fala assim, pô, perdi, tem que ficar feliz, mas não é questão de feliz ou triste, né? Então, a gente tem que pensar no gerenciamento de risco. Nessa perda, nesse exemplo que eu falei, você foi melhor do que no ganho, né? E o drawdown, o tempo inteiro, você tem que estar pensando, né? Então, assim, as vantagens, né, do trade curto também, que tem suas vantagens. No coronavírus, por exemplo, né? A hora que estourou o coronavírus, a gente pôde ficar 3 semanas sem entrar, né? A gente estava numa estratégia leva em bolsa, encerrado na sexta. Então, assim, mercado despencando 30, você zerado ali, você com capital em caixa e tal, você vai perder a inflação, mas, pô, você está mais tranquilo na volta, né? Depois você passa 3 semanas, não que você entende o que é coronavírus, que eu acho que ninguém entendeu até hoje, né? Mas assim, você começa a entender o que aconteceu com as empresas, vai estudar, vai analisar, você volta pelo menos um pouco mais tranquilo. Então, isso o tempo inteiro, né? Perfeito, perfeito. São quantos ativos por semana? São 4 ativos. É mesmo? Sempre 4 ativos. De 4 a 5, de regra, 4 ativos. E tem algum filtro para você selecionar esses ativos? Tem. Assim, o filtro primeiro gráfico, a gente olha 160 empresas, gráfico ali todo dia. Isso eu faço porque eu gosto, na verdade. Acho que eu sou meio viciado, então O André, ele chegou o André chegou naquele momento da vida, Henrique, que é um pouco diferente, né? Já tá tranquilo, outro momento. Então, porra, ele só faz isso no domingo à noite. Entendi. E aí deixa preparado pra semana dele e tá tudo certo. É o estudo de domingo. Estudo de domingo, até hoje. Legal. Puta, cara, eu parei de fazer ao vivo. Aham. Cara, e aí eu gravava em algum momento e tal, porque eu falei, porra, todo ser humano merece tomar uma cervejinha domingo à tarde, entendeu? Exatamente. Porra, eu não cansei e tal.
Mas, bicho, aí eu gravava antes de tomar cerveja, claro, né? E aí fiquei assim uns 4 meses sem fazer ao vivo. Aí eu falei, putz, cara, sabe de uma coisa? Sentiu falta. Eu vou fazer às 8, porque aí acaba 8h30, 8h40. Eu não respondo mais. Lá eu só falo meus ações que eu acho bonita e não fico respondendo, o que você acha, não sei o que e tal. Eu deixo isso pra fazer na semana. Tá. Então, é meia hora, acaba aí, é 8h30 ainda, dá pra tomar cervejinha Ainda dá, e não eu tem faço que- lá Você ao tem que vivo. fazer um ao vivo tomando cerveja, André. E a Lídia liberou pra Faz você um voltar ao a fazer vivo domingo à tomando noite. cerveja. A Lídia eu- liberou. Você voltar a fazer domingo à noite. Que Lídia liberou. Cara, mas ela foi parceirona disso. Isso é, cara, porque olha, faz mais de 10 anos. Você imagina o seu marido ter que voltar pra casa todo domingo mais cedo porque tem programa ao vivo, né, cara? Não tem viagem pra ver família ali, tem que voltar Pelo mais menos cedo, ele não gosta. aniversário da E é sobrinha. sorte dele que ele não gosta de futebol, né, cara? Porque, porra, se é pessoa que gosta de futebol ali, cara, nunca que eu ia fazer um negócio desse, pelo amor Mas de você Deus. quer ficar puto? Ainda mais que os caras mudaram agora um monte de jogo de domingo, 10 da noite, Cara, que teve. coisa que é Coisa essa, meio velho? maluca que os caras tipo, fizeram aí. Segunda-feira, 8h30 da da noite noite começa você o bota jogo. lá, tem um puta jogaço e tal. Isso é dá até pra bom, né? Mas não é mais 4 horas. Eu gostava das coisas certinhas, né? É duas tem coisas que me deixam puto. Esse negócio do futebol e quando a empresa muda o ticker do papel. Por exemplo, vamos ser sinceros. Cara, Natura. Como é que alguém me tem a ideia de mudar o ticker de Natura pra NTCO? O que é NTCO? Nato 3 eu sei o que é. Cara, eu fico Exatamente. possesso. Você não acha nunca mais, né? Oi, não acho. E por que tem ainda CSN, COSAN? Pô, eu tô há 13 Caramba, anos, meu, eu isso erro até aí- hoje isso. Porra, assim. e eu posso falar que a galera que opera no dia a dia, pô, um monte deve errar, cara. Direto. Erra. monte, Embraer e Energias Brasil. Semana passada me pediram análise Nossa, isso de CSN, eu fiz de COSAN ali e mandei. Porra, é foda mesmo. É verdade. Tinha que Legal. ter uma regra mais bem definida pra isso aí, viu? Legal. E são, então, 4 ativos, 4 ativos. que vocês selecionam. Ele compram tava a falando dos segunda. filtros, né? Ah, é. Exatamente, então são 160 gráficos. Eu achei que o André falou, pô, eu achei, vou ficando mais velho, vou reduzindo isso, vou olhar 120, 100, 90. O André olha mais que isso. Mas eu coloquei Dureza. BDR também. Ah, então... tá. A gente, assim, não tem uma regra, mas via de, assim, a gente não procura colocar fundo imobiliário, BDR, opção, nada, foco em BDR ação é legal mesmo. pra abrir o leque, né, cara? Eu, de verdade, eu acredito muito nessa ideia de BDR, porque eu acho que você tem um campo de expansão, um leque gigante agora que a gente pode oferecer. E o mais interessante, cara, é ETF de BDR. Que é uma coisa maluca Sim, também, né? Mas, É. assim, essa semana, que a gente tá gravando aqui, semana do dia 13 a, sei lá, 18 de junho, a gente teve um lançamento recente de mais de 20 ETFs de BDR do mercado asiático, México, Canadá e alguns setores específicos ali nos Estados Unidos. Eu acho um campo interessante. É claro que, pô, você tem um problema para isso, se você for olhar a variação do câmbio que pode te ferrar, né? Uhum. Esse é um ponto, Dólar. esse é um ponto Então, complicado, né? Mas aí se Mas você... é um leque interessante aí que eu acho pra gente Então, cara, começar a olhar com mais... Se você quiser corrigir. Porra, estamos gravando em julho, não estamos É gravando julho em já? junho. Meu Deus do céu. Ô, produção, obrigado, viu? Valeu. Mas você Então, tava falando lá da seleção, a gente te atrapalhou 2 vezes. Uma Não, eu e é. outra desculpa pelo Mas- Indec aí que ele não. atrapalhou. Foda, também. O programa é de vocês, vocês mandam aqui, a gente obedece. Mas é legal, André, que você falou desculpa, Beto, que você falou de BDR. Só não coloco ainda, porque como não tem, vamos supor, a estratégia está rodando, está funcionando, toda alteração muda e envolve ali um backtest, volta, né, um outro tipo de análise. Mas então é olhar 160 gráficos toda semana, medir ali um pouco dos setores, indicadores e filtrar. Engraçado aqui, vai lá. E mostrar e filtrar ali por papéis que a gente gosta e não gosta, seja de fundamento, seja de técnico. Perfeito, perfeito. Cara, eu já tendo a possibilidade de, tipo assim, separar 16, 20 papéis, né, que eu fico mais fixo, e aí depois, conforme vai acontecer no mercado, a gente vai alocando esses papéis, já é doído fazer um filtro que só sobra 16, eu fico imaginando você transformar 160 em 4, né? Não, e você sabe que depois eu olho 160, eu anoto talvez 20, 25, às vezes semana que é 15, né? E eu deixo anotado lá. Na sexta, além dos 160 que eu olho, eu volto para olhar esses 15, 20 que eu não coloquei, né? Versus os 4 para ver se o resultado foi bom, se podia ser melhor ou se... Não, é claro que você sempre vai achar alguma coisa que andou mais que a sua Exatamente. carteira, Sempre. e o trader é assim mesmo. Nunca tá satisfeito com nada, né? E é assim direto, né? Então, assim, eu brinco, né? Que é assim, é um produto que é legal, tá indo bem, mas assim, é porrada o tempo inteiro, porque assim, se ganhou, podia ter ganho mais, se perdeu, não era para perder. Então, assim, trader, o curto prazo tem muito disso, né? Tem as vantagens, mas tem esse negócio de você ficar, aí você fica na emoção, falar, puta, não pus esse, o tempo inteiro.
vai ficar infeliz pro resto da vida, na É verdade. isso aí, é isso aí. Muito bom, André Moraes. Muito bom. E E, cara, passa projeto rápido. futuro. O que vocês Bom, estão... A gente está pensando, vai continuar, né, o treino de 5 dias, a gente tem muita coisa, assim, educacional, acho, para fazer, né, assim, o tempo inteiro, né, quando você fez lá, talvez, acho que eram 200 mil investidores, 500 mil investidores, não sei, hoje a gente tem 3 milhões e daqui a pouco vai ter 10, então, assim, acho que é trabalhar as expectativas, né, ainda mais do que ganho, mais do que performance, é trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui, seja de análise técnica, fundamento, como investir, BDR, né? Como que eu compro um BDR, o que é um fundo, como que eu coloco ordem numa corretora, como eu gerencio o risco, né? Acho que esses são os projetos lá que a gente tem bastante coisa para fazer. Cara, Legal. aliás, eu tava falando ETF de BDR, não, é BDR de ETF, né? Não, ETF de BDR. Tem os dois, na verdade. Não, cara, BDR Claro que tem os dois. tem. Opa, não tem, Cão? BDR de ETF? Não, você tem BOVA11 é um ETF, Você né? tem, não, sim, mas você tem BDR de ETF de lá de fora. Você tem BDR dos ETFs lá de fora. Ah, entendi o que você está falando. É isso aí. Mas tem também ETF. ETF de BDR, pode ter os dois, exatamente. Tá certo. Aí confunde mesmo. Bem colocado. Mais um ponto pra gente melhorar na B3 é isso aí, além dos tickers mal feitos. Não, exatamente, né? Agora, se o Indec te der um call pra você, não, cara, vou te dar um call quentíssimo aqui de ETF, toma cuidado, viu? Porque ele me deu um call esses dias aí, o negócio do dia que eu comprei até hoje, eu vou cara, te falar, faz viu, 3 cara? meses, só cai, cara. Bom. Parece um chumbo, amarraram o André chumbo Moraes no- até hoje ele tem vergonha de perguntar qual é o meu trade system, que tem um índice de acerto acima de 90%. Ah, Entendi. até parece. Eu fiquei tranquilo que contei eu outras achei que vezes. era pé frio que comecei na crise ali, 2008 na ASA, e já vi que eu passei aqui pro Beto, então. O carteira do Indec ainda tem OGX, PDG, o que mais? É, MLX, aquela Lupatec. 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 Mas legal, cara, que belo papo Bom. aqui. E a gente vai acompanhar bem de perto. A Levante é uma grande parceira e quem sabe... Aliás, queria mandar um grande abraço para os meus amigos e parceiros Rafael e Felipe Bevilacqua, lá do Levante Investimentos. Diga-se de passagem. Sabe que a gente podia fazer um negócio diferente? A gente tá quê? inovando, né? E tal. Agora a gente tá gravando aqui na Escola do Rock, fazendo gamecast. Podia tocar um dividindo- pagode, né? Não, a gente podia ir lá um dia na Levante e gravar lá. Bora lá. Falar lá, Bora mostrar lá. um pouco Vamos como combinar é que com funciona isso. a casa de Maior análise. prazer. Sabe por quê? Porque, cara, quando a gente começou, cara, não tinha nada. Era só mato, como eu Era gosto de mato, falar, né? A gente tinha que se virar pra aprender, né, cara? Sim. Hoje, cara, você Até que começa... enfim você deu uma boa ideia. Entendeu? Vamos marcar da gente Vamos gravar lá e convidar explicar disso. pra galera como é que funciona a casa de análise, entendeu? Lógico, o que vamos. cada um faz e tal. Foi o Vamos? maior prazer, já foi um prazerzaço vir aqui falar com vocês, uma honra para mim estar aqui. Vamos lá, vocês precisam conhecer. Estamos com um escritório novo, mudamos agora de andar, Excelente. subimos na vida, subimos um andar e reformamos com o maior prazer. Vamos Legal, lá, muito vamos lá, bom. vamos combinar com a produção se ele não estiver dormindo, alguma coisa assim, né? Mas, Eu? Produção. A produção. Ah, tá. avisa o Beto para chegar no horário. ali, Não, a gente isso com certeza. Não, no horário eu vou chegar, fica tranquilo. Henrique, Segundos antes, mas chega. se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais e também as redes sociais relevantes, você puder falar pro pessoal. Ó, legal, tem o Instagram da Levante, né? Levante Ideias de Investimento, tem o canal do YouTube da Levante também. Tem o meu Instagram pessoal, henrico.czz, quem quiser seguir. CZZ. Zebra, zebra. Henrico.czz. Casa Zebra, zebra. Casa Zebra Zebra. Henrico sem H. E Henrico, não é Henrique, eu passei minha vida inteira assim, eu falo Henrique. é Henrique. Henrico. Até meu cara, pai eu- me chama de Henrique às vezes. Meu pai confunde. O meu é Moraes com E. Aí, Moraes com ele também é. Moraes com E. É Moraes com E. Moraes André da com família Dermira de Moraes. Ah, Pô, entendi. já nasceu em berço de Entendi, ouro eu aqui. Vovô. Já nasceu em berço de ouro. Legal. E o Gamecast tem rede social? Rede social? Chama o VT. Vai, VT, mostra as redes sociais do Gamecast. Fala, André Moraes. As redes sociais do Gamecast. @Gamecast Oficial é o nosso Instagram. No Twitter é o @Gamecast. Você nos encontra no LinkedIn também. Se você procurar Gamecast lá, você vai encontrar no LinkedIn. Gamecast.com.br. O nosso Telegram. E é claro que as pessoas estão assistindo aqui também pelo nosso canal no YouTube. Tá certo, André Moraes? Legal. E, Henrico, cara, o Gamecast finaliza com o convidado pedindo uma música. Já Isso aí. chegou essa hora? Então vamos lá. Aproveita Bom. que ontem foi o dia. Eu vou te dar uma sugestão aqui. Tá. Aproveita que ontem foi o dia nacional, mundial do rock, sei lá o que Mundial, foi. cara. Rock Mundial. é mundial. Nacional E pede é um pagode, essas coisas então, que você pra nós. Vamos pedir uma. Puta, agora pedir uma música assim. gosta. Cara, escutei uma do Pichote hoje, muito Ah, boa, de viu, Pichote, cara? Não, viu? pagode Pichote é é um esse. filme, não tinha o Não, você tá Pichote? maluco. Dom Quixote.
Não, que Don Quixote. Don Quixote é livro. Tati de Itapuã, vamos de MPB. Pô, uma legal, coisa mais legal. tranquila. Legal. Beleza. Falamos de Moraes. Vinícius de Moraes. Entendeu? Isso aí. Vovô, também Moraes com E. É isso aí. Muito bom, André Moraes. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Porra, você esqueceu, cara. O quê? O presente. O presente. Ah, é verdade. Poxa vida, né? Olha só. É uma caixa fantasia aqui, mas Opa. o presente é Ó, tão Que legal. presente que tem aí, Henrico? Bonitão. Mostra pra gente Vamos aqui. ver aqui. Achei que o presente ia ser vir falar com vocês, só tô ganhando ver, aqui vamos outro ver. presente. Presente. O que a produção Produção aprontou aí de preparou surpresa? na Caixa surpresa, hein? Opa, Putz, camiseta. grila, Ô, bicho. louco, olha Legal, só, legal. bicho. Curti, hein? Nossa senhora. Pô, a Camiseta minha do não tem esse Duquem negócio aí Cash, ó. atrás, hein? A Ó. minha é só na frente, cara. Economizaram na hora do meu presente, viu, Achei Henrico? muito Tá sobrando, legal, produção, com na os sua gráficos casa lá, aqui. essa camiseta? Obrigado, Legal, fiquei cara. feliz pra caramba. Finalizamos então com o Henrique. Aqui. Henrique Juliano. Aí, ó, acabou. Henrique, cara, prazer recebê-lo aqui. Vamos, Prazer é vamos meu. tocar pra frente esse negócio de gravar lá no Levante? Vamos sim. Vocês fechado. precisam vir, Valeu. vamos conhecer a casa de análise. Obrigado. Prazerzaço. Falou. Um abraço. Valeu, Beto. Indec, Tudo de bom, hein? um abraço. Pessoal, até o próximo Gamecast. Falou. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.